Fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, galera, nos apoie deixando seu like aí, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte da coletiva aí do técnico rival Carpini, aí, Thiago Carpini, né, depois desse jogo onde o Flamengo venceu aí, né, por 2-1 com um gol de Arrascaeta e Bruno Henrique, né? Vamos ver aí qual a opinião dele sobre esse jogo, né? Sobre ele enfrentar esse Flamengo de Felipe Luiz. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Boa noite. Você falou novamente sobre aprender a jogar uma Série A. Eu te pergunto, você acha que o Vitória, esse ano, né, especificamente, já sabe jogar uma Série A e utilizar o torcedor depois de um jogo onde o time não consegue fazer resultado, empata, mas em seguida toma um gol e o torcedor saindo na bronca e até questionando o seu comando frente à equipe? Obrigado. Olha, quando tem ausência dos resultados, né, das vitórias, sempre se questiona tudo. Os atletas, o comando, o trabalho. Eu não me sinto questionado, porque dentro do nosso plano de jogo, eu acho que foi muito bem executado. Nós enfrentamos, talvez, não vou dizer a melhor, mas sem dúvida, entre as três melhores equipes da atualidade, que sem dúvida vai brigar pelo título. Eu vejo poucas equipes na Série A em condições de jogarem de igual para igual com o Flamengo. Você vê o tamanho das trocas, das mexidas e dentro daquilo que foi proposto, a gente precisa reconhecer nossas limitações, entender o nosso tamanho e saber que nós fizemos um jogo competitivo. Só dessa maneira nós teríamos chance de pontuar contra o Flamengo. E eu entendo a chateação do torcedor, mas mesmo com as nossas limitações, a proposta ela foi muito bem executada. E antes mesmo de tomar o gol, nós tivemos a chance até de virar, com uma finalização dentro da área. E depois o Bruno Henrique teve e fez. Então, isso eu não controlo. Agora, a insatisfação do torcedor a gente respeita, mas vale lembrar que o ano passado foi mais ou menos o mesmo contexto. Um início ruim, espero que não seja dessa maneira com tantas rodadas, né? Já foram 2 jogos onde eu coloco principalmente o primeiro jogo como um tropeço grande. Hoje estava dentro do pacote, não vencer, não pontuar contra o Flamengo, apesar de ter jogado para pelo menos empatar, eu acho que era bem justo. Mas a gente tem agora uma sequência muito grande, é só a segunda rodada, muita coisa positiva para acontecer. Nós evoluímos muito durante a competição ano passado, a gente vai seguir evoluindo e eu entendo a chateação do torcedor e pode ter certeza que é a mesma nossa. A gente vem cometendo alguns erros grandes, né, nos 2 gols e no jogo passado, no jogo retrasado, e isso tem nos custado o resultado melhor. E é isso que é aprender de novo, reaprender a jogar a Série A que eu falo. O erro grande tem que ser zero. Carpini, boa noite. Reabilitação do Mosaico Esportivo. O Vitória teve dificuldades com a pressão alta do adversário, mas cresceu após as mudanças do segundo tempo. Empatou e passou a atacar mais. Porém, ao se expor, sofreu o segundo gol e um contra-ataque. Como você avalia o equilíbrio entre a ofensividade e a solidez defensiva? Olha, eu discordo no segundo ponto de vista seu, não foi um contra-ataque. A nossa linha estava montada. Quando é contra-ataque, você corre para trás em inferioridade numérica. Isso é contra-ataque, isso é transição defensiva. A nossa linha estava montada, nós tomamos a decisão errada, onde não precisava se quebrar a linha e acabamos sofrendo o segundo gol. Então, não vejo isso. Eu vi um time muito equilibrado em todos os aspectos, ofensivo e defensivo. A gente sofreu muito pouco contra Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar, Gerson, Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique. Você acha que a gente sofreu muito jogando com esses caras? Acho que a gente sofreu pouco e eu me lembro de pouquíssimas transições. Foi um time muito ajustado, muito compacto, dentro da proposta, muito organizado. Erros individuais, que foi o nosso primeiro gol que nós sofremos. A chance de vencer, depois que nós fizemos o empate. E os dois gols mesmo, tendo falhas individuais, nós estávamos montados defensivamente. Você pode reparar que a nossa linha defensiva estava bem montada. Então não teve desajuste defensivo nem desorganização. Carpini, boa noite. 2 jogos, né, sem vencer. 5 jogos aí que o Vitória não consegue vencer, vem de empates, derrotas. E os mesmos erros nos últimos jogos, né? Falta de capricho no último terço, um pouco de ansiedade em concluir a jogada. O que é que você pode fazer aí para trabalhar esse elenco, principalmente nesses pontos que tem sido o ponto-chave aí do Vitória não conseguir
concluir em gols? Olha, seguir trabalhando com tranquilidade, buscando essa maturidade coletiva, esse entendimento do nível da competição, onde precisam se minimizar os erros defensivos, onde se precisa também valorizar as poucas oportunidades que se consegue criar contra esses adversários, e vai ser assim em todos os jogos. Eu acho que essa palavra, equilíbrio, calma, é saber ter convicção naquilo que está sendo feito. A gente tem muito internamente aqui, momento algum, a gente tem dúvida nos nossos objetivos e no que vai ser a nossa temporada. A nossa temporada, ela ainda é muito positiva, mas esse histórico recente de 5 jogos muito ruins, né, não estava no nosso contexto, mas eu acho que tem algumas coisas que precisam ficar bem claras de novo para o torcedor, para nós, para vocês todos. A gente cria-se às vezes uma expectativa muito grande, né? O segundo ano da Série A não vai ser muito diferente do primeiro. Nós vamos sofrer, nós vamos ter dificuldade. A briga do Vitória é pela permanência. À medida do possível, nós vamos trabalhar por outros objetivos. Nós não vamos ser campeões brasileiros. Vai ser muito difícil que a gente conquiste uma Libertadores. Isso está fora dos nossos planos. Nós vamos sempre buscar o melhor para o Vitória, porque o Vitória é gigante, o Vitória merece isso. Mas nós temos que ser realistas. Eu não posso vender sonho para o torcedor. E talvez o torcedor, essa insatisfação que é aceitável, é justamente isso. O primeiro semestre, nós ainda estamos no primeiro semestre, mas aquela primeira metade do ano acabou. O Campeonato Baiano acabou, alguns jogos de Copa do Nordeste, agora é Flamengo, Atlético Mineiro, é Grêmio, né, Palmeiras, é Sul-Americana. Então, são jogos de níveis muito altos e que a gente vai tentar brigar nesse nível de competitividade de todas as competições para a gente poder ser eficiente, efetivo e alcançar os nossos objetivos. Que o primeiro de todos seja bem claro, é a nossa permanência. Carpini, boa noite. Lincoln Arias da Rádio Setiaia. Você disse que o Vitória não tem goleiro titular, que tem 3 peças que você vai utilizar quando sempre que der. O Gabriel começou o Campeonato Brasileiro como titular, hoje não foi nem relacionado. Eu queria que você explicasse essa situação e também se teve alguma evolução na situação do Mateuzinho. Você falou que ele não tem treinado, tem ido no sacrifício, hoje atuou mais 90 minutos. Eu queria que você explicasse também se teve alguma evolução na questão física com o Mateuzinho. O Gabriel machucou, tem 2 dias que ele não treina, passou por exames, estão aguardando o laudo, mas ele está com muita dor, provavelmente deve ter alguma lesão, deve ficar fora por um período, caso se confirme a lesão. Então ele não treinou, hoje é domingo, né? Ele não treinou no sábado e na sexta. Sexta ele começou o treino, não conseguiu terminar. Então, são os acidentes aí de percurso, e isso é um outro ponto que nos preocupa bastante, assim como o Mateuzinho, que ainda vem evoluindo, mas ainda um pouco no sacrifício, ainda não é o melhor do Matheus, mesmo porque ele ainda não está 100%, mas é o que é possível fazer nesse momento, que ele se dispôs a ajudar coletivamente. Isso para mim é muito enaltecedor, né? É grandioso da parte dele, mesmo não tendo as melhores condições, sempre disposto a ajudar o Vitória. E como eu disse, que é uma coisa que nos preocupa, nós temos agora uma semana pesada de viagens longas, de jogo de Sul-Americana, vindo de um jogo como esse, onde às 48 horas aí os atletas não estão se recuperando, depois a gente tem o Atlético Mineiro fora, e aí nós vamos precisar da rotatividade do elenco, como a gente tem feito, e a cada vez que você roda, a cada vez que você muda 3, 4, 5 peças, é claro que você perde muitas coisas, você não consegue ter uma continuidade, repetir uma formação 3, 4, 5 jogos, e você pode ver que isso é um problema de todos os times que têm um calendário como o do Vitória, com tantas competições, né? E eu falava isso, se você se recordar, aí há uns 2 meses atrás, que a minha maior preocupação era essa questão física, né? Até eu parei de falar sobre isso por pré-temporada, porque é igual para todo mundo, e enfim, a gente não se tornar repetitivo, mas a questão física me preocupa. Eu falo que uma hora a conta vai chegar, o risco de lesões, e sustentar esse nível de jogo, esse nível de competitividade com tantos jogos sem ter feito uma pré-temporada adequada, realmente vai ser bem complicado, e a gente precisa chegar bem no nosso limite até essa parada do meio do ano, que é onde muita coisa vai ser ajustada. Carpini, boa noite. Marcos Guedes, do Resenha do Leão. Sobre o jogo de hoje, acredito que teve realmente muita entrega dos jogadores, né, dos atletas, eles se doaram bastante. Mas eu queria que você falasse, porque o mercado da bola fecha agora, dia 10, dia 11 de abril. E muito se falou em quarto zagueiro, lateral esquerdo, em centroavante, que chegou agora o Kaiser. Eu queria saber se você se sente amparado pela diretoria. Como que você solicitou, como que você pediu, você foi atendido nos seus pedidos? Queria que você falasse um pouco sobre essa questão do mercado da bola também. Bacana.
Não, me sinto muito amparado. Aqui a gente tem um discurso interno, Guedes, muito coeso, né? A gente tem os objetivos bem traçados internamente. Claro que dentro disso existe o contexto, emoção de algumas pessoas que são torcedores, a gente entende, mas presidente, diretor executivo, diretoria de futebol, comissão técnica e eu, enquanto comandante nesse momento, nós tentamos tomar as melhores decisões sempre em prol do Vitória e sempre de muita unidade. Aqui não tem uma decisão única e exclusiva. Os erros foram nossos, os erros serão nossos, os acertos da mesma maneira. Então eu me sinto amparado. Claro que nem tudo que nós planejávamos nós conseguimos, nem todas as peças que nós tentamos, vocês sabem bem que nós não conseguimos, mas não foi por falta de empenho das pessoas que têm a função, que são delegadas para fazer isso. Então, não faltou empenho da diretoria, do Maneca, do presidente, nós, enquanto comissão, departamento de análise, para tentar trazer o que fosse melhor para o Vitória, né? Então a gente entende ainda que talvez tivesse alguma outra oportunidade no mercado seria interessante. Nós vimos o que foi a novela, né, do 9, quanta dificuldade, né, que o mercado nos oferece, um mercado tão inflacionado, o futebol está bem caro e a gente, não sendo uma dessas SAFs que tem um poder grande de aquisições, nós temos que ser criativos e às vezes a gente erra. Se às vezes você fazendo grandes investimentos, como em outros clubes, você vê jogadores às vezes não performando, e aqui é inevitável que isso não aconteça, né? Então, é claro que existem algumas situações que a gente poderia, talvez, ter feito diferente, mas isso foi sempre feito em consenso, né? Todos participando das decisões, e a gente, até o final da janela, a gente segue atento a algumas possibilidades, situações que possam vir acrescentar, subir o nível dentro daquilo que nós temos. Oi, Carpini, uma dúvida. Na quarta-feira você utilizou alguns jogadores e hoje você, por opção, deixou de fora da partida que acabou agora há pouco. Um desses nomes é o Lucas Braga, né, que na quarta passada sofreu muitas críticas da torcida e até nas redes sociais, se eu não me engano, eu não reparei, ouvi alguns torcedores comentando, e retirou fotos com a camisa do clube, etc. Acho isso uma besteira. Mas essa sacada do Lucas Braga no jogo de hoje também é uma espécie de blindagem ao jogador? Olha, em relação às redes sociais, eu, para ser sincero, nem acompanho muito isso. Tem um pessoal da assessoria que cuida das minhas redes sociais, eu não sou muito antenado a essas coisas, então, para mim está sendo uma novidade, essa questão de tirar ou não tirar fotos também para mim é irrelevante, né? Minha preocupação são outras, tão maiores. Não sei o motivo disso, mas não é só uma blindagem, não. Acho que é uma rotatividade dentro do elenco. Eu acho que todos os momentos que a gente consegue também preservar um pouco mais o atleta, eu acho que no caso dele era um momento, mas pensando também no aspecto físico dele atingir uma melhor condição, não só o Braga, mas todos os atletas que chegaram, o processo foi muito atropelado e a gente vai tentando restabelecer isso à medida do possível. Se fosse levar só em consideração o momento, o último jogo, as vaias, que o jogador tem que estar acostumado com isso, faz parte, é inerente à profissão. Da mesma maneira, o Cáceres hoje estava no banco, foi um atleta também que foi um pouco questionado. O Neres na rodada anterior, e assim vai, e o Wellington Rato, enfim, e eles estavam sempre participando, inclusive hoje entrou e fez o gol. Então eu não me apego a esses pontos, porque esse é o Vitória, esse é o elenco que nós temos, eu estou feliz com esses atletas, e são esses caras que vão dar a resposta. Se a gente for em cima de todos esses comentários de redes sociais, a insatisfação do torcedor, que a gente entende em determinados momentos, a gente também tem as nossas chateações em relação a esses pontos quando eles não acontecem. Mas aí já foi o Rato, já foi o Raul Cáceres, já foi o Lucas Braga, e aí vai daqui a pouco outro, e daqui 15 dias a gente não tem mais elenco nem para rodar, nem para jogar. E como é que a gente vai fazer? A gente não vai contratar o time. Esse é o Vitória. Foi assim também ano passado. Nós tivemos um pouco alguns atletas enfrentando essa dificuldade. No final a resposta foi positiva e todo mundo comemorou, desfrutou, se abraçou. E espero que seja dessa mesma maneira. Então é isso, galera. Chegou mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vemos aí, né, Thiago Carpini, o técnico do Vitória, né, dando aí a coletiva, né, falando um pouquinho sobre esse jogo. No comecinho ele falou ali, né, sobre o Flamengo e disse que o Flamengo ali, né, é um dos times mais fortes da América do Sul, né? E também falou que é um dos postulantes aí a vencer o Campeonato Brasileiro.
e que o Flamengo tem um arsenal muito bom, né? Entra um Cebolinha, entra um Bruno Henrique que faz o gol, depois entra Luiz Araújo, Michael, né? Então são jogadores aí que mudaram a partida, com certeza aí, né? Sai Arrascaeta, né? Mas continua Gerson ali, saiu De La Cruz, mas mesmo assim o futebol do Flamengo continua envolvente, né? Ainda nem chegou a entrar Matheus Gonçalves, que também é um ótimo jogador ali pelo meio, não entrou Alan, vários jogadores do Mengão que são essenciais aí para manter esse futebol ofensivo, né? Dinâmico, né? E também reativo. Então eu acredito que o Flamengo tem tudo aí para vencer esse campeonato. O próximo jogo o Flamengo vai enfrentar na Libertadores, no Maracanã, é o Córdoba da Argentina. Então o Flamengo precisa vencer também esse jogo para conquistar os 6 pontos e assim, né, continuar vencendo aí para ter a maior pontuação, né, da Libertadores e assim sempre decidir os jogos em casa. E o próximo jogo do Flamengo no Brasileirão, se não me engano, é o Grêmio, né? Mas eu acho que é fora de casa, se eu não me recordo, é fora de casa contra o Grêmio. E assim o Flamengo segue aí no Campeonato Brasileiro. Dê sua opinião pra gente aqui, galera. Se inscreva no canal e ative o sininho, né? Agora valeu aí, galera, e até o próximo vídeo.